gente, bom dia para quem não só da Rio como de fora, sejam bem-vindos, nutris e estudantes de nutrição. Eu acho esse assunto muito importante porque, infelizmente, a gente vê erros por aí, né? Tanto da parte de nutris, né, de condutas clínicas, como por parte dos estudantes que não sabem muito bem ainda como que a gente agrega esses assuntos na prática clínica, né, como que a gente faz. Então eu achei legal o convite da Renata, já estou vindo agora pela segunda vez pelo Projeto Ética Nutrição. Como professora convidada aqui da Unirio, eu já venho bastante, há muitos anos, pela professora Mônica Vale, dando a disciplina lá de tópicos especiais de nutrição. Eu falo desde genética, vegetarianismo, fitoterapia, ayurveda, já falei de macrobiótica. Então essa aula aqui o pessoal da Unirio tem, né, que é optativa, certo? Acho que é a disciplina da Mônica optativa. E ela sempre traz pessoas diversas para poder ampliar esse olhar sobre a nutrição. Então acho uma disciplina bem legal, quem não faz acho que vale a pena. Bom, então falando de fitoterapia, foi a primeira pós-graduação que eu fiz, assim que eu me formei aqui na Unirio, porque para quem não sabe um pouco, eu gosto só de dar uma entrada na minha história, pode passar se quiser. Eu me formei aqui na Unirio e em 2008, que eu estava aqui na Unirio, a minha mãe descobriu câncer de mama e obviamente foi um caos, então eu vinha para a faculdade, voltava para casa, eu sempre morei aqui em Botafogo, então eu vinha mesmo de bicicleta, ia ver minha mãe, levava ao médico, então foi um marco muito pesado para mim. E isso aconteceu ao longo da faculdade inteira, então eu conciliava a faculdade com as questões da minha mãe e eu buscava alternativas para poder melhorar o tratamento da quimioterapia. Então a minha trajetória acerca de vegetarianismo, genética, fitoterapia, essas questões de plantas, foi muito pautada também na experiência que eu tive com a minha mãe, né? Então o que eu podia passar para agregar? Vocês sabem que planta é muito poderosa, então a gente tem interação de planta com medicamento. Não é qualquer planta que ela podia, não era qualquer chá que ela podia. Tinham várias particularidades. E aí por essa razão que eu fui para esse caminho. Minha mãe também foi desenvolvendo algumas mudanças de comportamento alimentar, por conta da quimioterapia, que também altera o paladar. Então ela começou a ficar com aquele que a gente chama, né, até errado, mas paladar infantil, ela já não queria comer certos alimentos, então eu entendi muito que tinha uma questão também, fora fisiológica, mas comportamental. E é por isso que eu fui também para essa questão comportamental. Hoje no meu consultório eu tenho muita gente com transtorno alimentar, infelizmente, cada vez mais comum. Já falei várias vezes aqui, já fiz até vários vídeos, já dei bastante aula sobre ortorexia em estudantes de nutrição, e atinge basicamente 90% dos estudantes de nutrição. É um assunto bem importante também a gente falar sobre isso, né? É muita informação às vezes na cabeça de nós jovens, né? Então pensa, vocês entram na faculdade com 17, 18 anos, são turbinados de muita informação acerca de comida. Daqui a pouco vocês estão vendo que vocês estão com medo de comer, aí não quer comer e aí começa. Então a gente tem que cuidar também da cabeça do estudante de nutrição, porque é muita informação, principalmente porque o público de nutrição é quase que exclusivamente feminino. Nós somos 94,1%, né, mulheres. Então a gente já sabe que a cobrança da parte estética é muito forte na mulher e aí a gente já tem um ciclo vicioso. Então, partindo disso, a minha trajetória foi muito acerca do que eu vivi com minha mãe. Eu, inicialmente, quando entrei na nutrição, sempre tive em casa, né, bons exemplos. A minha mãe tinha uma alimentação mais macrobiótica, mas aí eu fui vendo o quanto que a falta da alimentação adequada piora o quadro, então ela foi comendo pior e foi piorando, né, na quimioterapia. Então, assim que ela faleceu, eu abri o Instituto Nutriideais, que a ideia era ter uma clínica multidisciplinar que olhasse o paciente de forma integrada. Toquei ele de 2012, 2013, 2014 até 2019, depois eu vendi para os meus sócios, né? E hoje em dia eu toco o Instituto Vida Sustentável, porque quando você cria um filho, você vai e já vai para um novo projeto, né? E eu entendi que a Nutrindo já está ótima, já está crescida, já são 8 unidades filiais, não é nem franquia. Os meninos tocam essas 8 unidades, tem em Belém, São Paulo, Macaé, Cabo Frio, no Rio são 2 unidades, Barra e Ipanema. Então assim, cresceu bastante. E me sinto feliz, né, de ter os meus princípios ali, mas eu acho que a gente tem que sempre expandir. Então a fitoterapia, ela sempre me ajudou muito, se quiser passar, para entender como que a gente agrega, né, dentro da consulta, de forma a personalizar e ao mesmo tempo otimizar esses resultados. Mas isso tem que ser feito com parcimônia, inteligência, senão a gente entra numa prescrição muito mais comercial do que realmente efetiva. Então hoje eu quero explicar para vocês, a aula está dividida assim, o que é fitoterapia, quais são as bases para a conduta do nutricionista. Então eu vou falar desde o Conselho Federal de Nutrição, das PICs,
de como que a gente aplica, quais são as que eu mais utilizo na prática clínica, e ao final, óbvio, vou dar um exemplo de um caso clínico, então acho que está bem amarradinho, tá? Então, assim, a fitoterapia é uma prática terapêutica que utiliza plantas medicinais para prevenir, tratar ou aliviar diversos sintomas e doenças. Lembrando que as nossas bases, né, nós temos aí como origem principal, e nós brasileiros no geral, nós temos os indígenas, né, que são nossa referência aqui no Brasil. E as plantas sempre tiveram, sendo a principal fonte até hoje, são utilizados esses conhecimentos milenares na nossa conduta. Então, é através das plantas que a gente cria os medicamentos, certo? Então, essas plantas contêm substâncias ativas, chamadas de compostos bioativos, que podem ter efeitos benéficos à saúde, e a fitoterapia busca aproveitar essas oportunidades para promover o bem-estar. Ela é uma das práticas mais antigas da medicina, utilizada por diversas culturas ao longo da história, beleza? Então, médicos, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas e outros profissionais são capacitados para indicar fitoterápicos aos seus pacientes, com o objetivo de melhorar o organismo, ajudar no combate de doenças e atuar na prevenção de problemas de saúde. Então aqui, gente, farmacêuticos que vão para a parte clínica prescrevem, fisioterapeuta, algumas plantas, claro que aí a conduta pode ser oral, mas muitas vezes até local, né, eles utilizam. E nutricionistas. Então, o fisioterapeuta tem aquela conduta armíaca, bota no local, tá com dor. Então, nós podemos utilizar. Às vezes, as prescrições elas têm finalidade diferente, obviamente, mas vocês veem que assim, é uma aplicabilidade que ela vai para além só da nutrição, né? E aí, quando a gente fala que as plantas produzem naturalmente substâncias para o seu próprio desenvolvimento, seja para o crescimento, reprodução, defesa de adversidades ambientais ou para a sua formação, elas acabam produzindo compostos ativos que apresentam importantes efeitos terapêuticos para o corpo humano. Então, quando a gente quer utilizar planta, a gente quer saber, né, desses compostos bioativos, o que a gente tem de aproveitamento no nosso corpo e como que esse composto se manifestará, né, no nosso organismo. Então, esse é um estudo da interação de planta, organismo e sua finalidade principal. Então, quando os benefícios relacionados a essas substâncias são evidenciados, elas podem ser utilizadas em medicamentos fitoterápicos, manipulados ou industrializados. Ainda há opções com planta in natura, como chás. Então, lembrando que isso eu vou passar para vocês toda a parte mesmo técnica. Chá, vocês não precisam ter especialização em fitoterapia, mas se vocês quiserem prescrever planta, vocês precisam ter a especialização. Quando eu fiz a pós em 2014, a primeira pós aqui do Rio, que foi na Nutmed, a gente ainda tinha questão de ter o título de especialista e tal, porque depois que saiu em 2016 a lei que dizia que tinha que ter, e recentemente tiraram isso de que tinha que ter o título, mas só após, né? Então com a pós vocês fazem. Luna, mas sem a pós eu posso fazer? Não. Então se vocês quiserem realmente entrar nessa prescrição de planta, quem for aí da prática clínica eu acho que agrega demais. Eu também indicaria como a primeira pós, assim, para fazer, porque você vai entrar no consultório, você vai prescrever a parte de comida e uma coisinha ou outra de planta, o seu paciente ele sempre acaba já utilizando. Eu li que fitosterol é bom, por exemplo, para colesterol. Eu li que a planta tal é legal para cortisol. Os pacientes eles já têm uma noção mínima, porque muitas dessas fórmulas e substâncias estão na farmácia, né? Então, quando a gente compra, por exemplo, uma fibra para soltar o intestino, o paciente vai lá e compra, está escrito fitoterápico, né? Então, eu acho que é o básico para a gente começar para quem quer nessa parte clínica, saúde e prevenção. Então, é importante ressaltar que os compostos bioativos das plantas passam por um processo de ensaios, análises e acompanhamento das instituições públicas de saúde para garantir o uso adequado e seguro. Isso é muito importante, a gente tem todo o controle de qualidade e aplicabilidade para a gente saber dosagem, lembrando que plantas, aquela grande frase, né? A diferença entre remédio e veneno é dose. Então, uma planta em dosagens altas, você pode gerar sim uma hepatotoxicidade, algum problema muito importante a nível hepático mesmo, né, de saúde. Então, assim, não pode tomar qualquer planta, não pode ser em qualquer quantidade. Já vi muito paciente meu tendo problemas hepáticos, sobrecarga hepática, porque tomava litros e litros de chás, porque leu que, por exemplo, estava uma moda antigamente, há pouco tempo atrás, de usar chá de hibisco para ser diurético.
Aí as pessoas tomavam 5 litros, 6 litros. Isso deu vários problemas, inclusive tem alguns estudos, eu tenho que até acompanhar como é que ficou essa história, mas já estava apontando até para alteração de fertilidade em mulher, pelo uso, claro, em grande quantidade. Aí as pessoas leem que o chá de 30 ervas, que há pouco tempo também a galera utilizava, comprava em farmácia, um negócio de planta com 30 plantas junto, que era legal para o emagrecimento. A gente sabe que o ideal é a gente misturar no máximo 3 plantas e fazer uma rotação a cada 3 meses, para exatamente evitar essa questão de hepatite ou qualquer outro problema a nível medicamentoso ou de plantas, né? Uma intoxicação hepática. Então, nesse sentido, é um estudo e as pessoas fazem errado. A própria pessoa que me ajuda com meu filho, que eu estava esperando chegar para vir aqui, ela às vezes bota na telha assim: agora eu vou emagrecer. Eu estou vendo ela lá com uma garrafa 3 vezes maior que a minha, com um líquido preto. Aí eu falei: o que você está bebendo? O chá que eu comprei ali da minha vizinha. Eu falei: cara, cuidado. Chá de quê? Misturado com que são várias plantas que vêm num saquinho. É assim que a gente acaba se intoxicando de bobeira, tá? Então tem que ter um uso adequado e seguro. Além da positiva atuação nos tratamentos de saúde, a fitoterapia apresenta outros benefícios, como a composição natural, a biodiversidade disponível e menos efeitos colaterais. Então, nós somos o profissional adequado. Vocês viram que também fisioterapeuta com outra aplicabilidade. Eles podem fazer oral também, por exemplo, um chá, uma erva, planta que alivia a dor, eles também podem. O farmacêutico, que tem a prática clínica, que pode prescrever isso de forma bem individualizada. Minha irmã está fazendo farmácia na FRJ, ela é bem mais nova que eu, né? Ela é de 2002, sou dos anos 80. E aí eu já falei para ela, falei: poxa, você se formando, você vai fazer o que você quer? Você quer abrir uma farmácia de manipulação? Você quer trabalhar na prática clínica? Obviamente eu não queria aproveitá-la, né? E ela entende muito bem, e o namorado dela é engenheiro químico, é estudante de engenharia química, né? Os dois são estudantes. Ele faz na UF. E aí eu vejo, impressionante, como ele já tem essa noção, eu fico até de olho, né? Que eles são estudantes. Porque ele lesionou aqui a coluna, machucou, e a mãe do menino, né? A sogra, no caso da minha irmã, fisioterapeuta. Aí tava lá fazendo o negócio para minha irmã, e eu dei para ele tantas gotinhas de tal para aliviar a dor. Já sinistra, já sabe? Eu falei: cuidado, você não é formada, né? Tá se formando agora, mas cuidado. Já entende, e é muito legal, porque a gente agrega. Então eu pesco muita coisa com ela, escuto muito, porque ela não entende só da parte fitoterápica, que dentro da farmácia você tem que ir para essa parte também das plantas naturais, que é uma área que eu acho que ela vai pegar, cosmetria, de repente uma farmácia de manipulação que faça produtos cosméticos mais naturais, essa área cresce muito, mas ela entende muito bem de medicamento. Lembra que o farmacêutico é o que mais entende, entende muito mais que o médico, né? Então isso é um ponto importante. E meu irmão, para meu orgulho, faz também na Unirio, mas ele faz ADM, então é no prédio de Botafogo. Bom, voltando, efeitos colaterais são coisas importantes a gente entender. Passando. Então, na resolução 680 de 19 de janeiro de 2021, a gente teve aqui, por exemplo, a parte 5, né, dessa resolução diz o quê? Que fitoterápico é um produto obtido de matéria-prima ativa vegetal, exceto substâncias isoladas, com finalidade profilática, vamos entender, curativa ou paliativa, incluindo medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico, podendo ser simples, quando o ativo é proveniente de uma única espécie vegetal medicinal, ou composto, quando o ativo é proveniente de mais de uma espécie vegetal. Então, quando você mistura mais de uma erva, você já vai ter esse, a gente chama de fitoterápico composto. Essa questão de paliativo e tal, é que a gente usa nessa resolução, a gente fala muito também dos cuidados, quando a gente fala de cuidados paliativos. Um paciente que está internado, que às vezes até um medicamento tem uma dosagem pesada e às vezes não mais indicada, pelo organismo da pessoa já está sensível. Algumas ervas e plantas vão, às vezes, aliviar a dor, vão melhorar o estado de saúde geral desse paciente e vai ter uma finalidade positiva. Né? Então não é que o fitoterápico não tenha a função, é usado placebo, não é isso, né? Então quando a gente fala profilático, curativo e paliativo, a gente não está falando de placebo, a gente está falando de um cuidado, de uma ação mais leve, dependendo desse organismo, que esteja numa condição já mais prejudicada, tá? Mais leve do que o medicamento, por exemplo. Pode passar. Então, na resolução de 4 de maio de 2021, a gente já está falando da fitoterapia como especialidade. Então, como vocês podem ver, a gente teve uma mudança de chapa, né, no Conselho Federal de Nutrição,
e a gente está com uma chapa muito progressista. A Manuela Dolinski, que está também lá na chapa, eu conheço, ela é professora da UF, excelente, já deu palestra até para uns seminários que eu fiz online ao longo da pandemia. O Anderson também está aqui, já chamei, quem sabe chama agora as professoras também, a Rosa, a Renata. E a gente ganhou muitos presentes na pandemia, né? Tirando toda a parte ruim, a gente avançou em várias pautas. A pauta da consulta online, que a gente começou tendo uma medida provisória e agora a gente já tem definitiva. O que eu vejo com bons olhos, é claro que depende do profissional saber fazer isso de forma ética, e a gente já está com um manual que diz como tem que ser feito, para que a gente não erre na mão. Afinal, a gente não está fazendo contato físico, mas é possível ter uma consulta de muita qualidade e a gente explorar e quebrar barreiras físicas em locais de difícil acesso. Eu já atendi comunidades indígenas inteiras, né? E isso junto, claro, que com ONGs e instituições do qual eu tenho parceria. Mas imagina se eu tivesse que me deslocar, se eu conseguiria, né? E esses locais, será que eles conseguiriam ter acesso a todos os profissionais que seriam importantes para eles terem acesso? Então eu vejo com bons olhos, participei de várias reuniões na pandemia, enquanto estava sendo ainda questionado se seria online ou não, eles chamavam alguns profissionais para dar o seu parecer, como que tá achando que tá legal, não tá legal? Então a parte boa, a parte ruim. Então tiveram essas reuniões internas que o CFN organizou, convidando e escutando alguns profissionais. Eu participei dessas reuniões e, claro, dei meu parecer do que eu achava, falando a parte positiva de quebra de barreiras físicas, da questão da sustentabilidade, e eu falo muito sobre isso. Afinal, você tem menos deslocamento, menos poluição, menos carro. Para a pessoa que tem uma condição financeira desfavorável, ela não se desloca, ela não gasta dinheiro com esse deslocamento. Então tem vários pontos positivos, né? E o ponto negativo é que realmente você vai ter que ter um controle maior desses profissionais. Então isso cabe ao conselho ficar mais atento à conduta desse profissional. Então, dito isso, a gente viu todas essas questões acontecerem ao longo da pandemia e que eu considero assim grandes marcos. As PICs também foram na pandemia, os títulos de especialistas, que a gente não tinha isso regulamentado. Nós temos 34 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Nutrição, tudo em 2021, um ano depois, né, do estourar da pandemia. E a fitoterapia está lá. Então, se você faz uma pós-graduação em fitoterapia, você vai dizer que você é especialista em fitoterapia. Se você fizer a prova de título da ASBRAM, você tem o título de especialista. Eu até aproveito para falar isso aqui para vocês, gente. O ASBRAM tem uma carência muito grande de procura de nutricionistas querendo fazer a prova de título. Não é uma coisa, eu acho que ainda, vou usar um termo assim, cultural nosso, ao se formar, para quem vai para a prática clínica, como eu. Então, se eu estou na prática clínica, é normal a gente ir mais para essas pós. Não que eu não acho que eu tenha que fazer, eu estou até já nesse processo, já falei com os professores do mestrado e doutorado. É óbvio que é uma questão mais acadêmica, mas acho que chega um tempo, depois que a gente está sendo 10 anos formado, que agrega pra gente, sabe? Mas é normal, se vocês querem ir para a prática clínica, vocês começam com as especializações, e por isso eu tenho várias. Mas não tem procura, vira e mexe, eles abrem edital. Divulgação. Também, eu acho que carece de divulgação. E eu acho que carece de divulgação do Conselho Federal, dos Conselhos Regionais, mas eles abrem edital e não tem inscrito. E eles fecham o edital. Então agora nós temos 34 especialidades. Gente, eu já adianto, para o currículo de vocês, isso é muito bacana, vocês terem título de especialista. Porque a maioria não tem. Então assim, quando vocês se formarem, quem já é formada, corre atrás disso, porque é um grande diferencial, tá? E obviamente, se em algum momento vocês forem querer fazer concurso público, isso acaba que para mim não é algo que eu acabei almejando, né? Eu estou muito na clínica. Mas isso também conta pontos, né? Então é importante vocês pensarem em tudo isso. Então, fitoterapia, vocês podem correr atrás para depois tirar o título de especialista. Então, olha só, eu botei um print só de uma parte, lembrando que são 34, onde aparece a fitoterapia, se vocês conseguem ver, ela está ali na segunda. Alimentos funcionais é uma especialidade, fitoterapia é outra, alimentação coletiva é outra, alimentação coletiva hospitalar é outra, alimentação escolar é outra. Então, Luna, eu vou trabalhar nessa parte de alimentação em hospital e em escola. Você já tem 3, 4 que você pode fazer ali, de especialidade, sabe, que agrega para o teu currículo. A atenção primária, saúde da família e comunidade, se você for para o hospital, mas quiser algo a nível de saúde pública. Esportes e exercícios, se eu for para a parte clínica, esportiva, ou até fazer um concurso público, mas é nessa área de escolas e tal. Nutrição estética, tá? Marketing.
Então, marketing, nutrição e marketing é uma área, gente, é uma área que tem crescido muito. Eu não botei esse slide aqui, mas se vocês entrarem no site do CFN, tem ali mostrando qual o número de profissionais em cada área. E aí tem assim, marketing e nutrição, tem ali 1 a 4%, é bem pouquinho. Mas é uma área que eu vejo crescendo muito porque nós estamos muito tecnológicos, né? Quando eu estava na faculdade não tinha nem Instagram, né? Lembra, em 2008 não tinha Instagram. Então eu não tinha Instagram quando eu estava estudante, como vocês. Mas vocês já têm essa possibilidade. Fazendo de forma ética e responsável, que eu sempre que eu falo aqui dentro do projeto Ética e Nutrição, vocês conseguem assim divulgar o trabalho de vocês mesmo sendo estudantes. Só botar lá, estudante, período tal, faculdade tal, conforme a diretriz do Conselho Federal para estudantes em rede social. Vocês podem usar, eu dei já uma aula sobre isso. Mas, dito isso, quando você vai para marketing e nutrição, tem uma área que cresce, que é de profissionais que abrem um PJ e começam a treinar e prestar consultoria para profissionais da área da saúde em como se posicionar em rede social, enfim. Então é legal também, né? Não é uma área que eu pretendo exercer, mas eu acho legal. E tem gente criando empresas disso mesmo, né? De gestão de rede social, de criar conteúdo em rede social, artes, publicações, né? Se for feito de forma ética e responsável, é bacana. Então a gente tem aí a saúde coletiva, saúde da mulher, saúde de povos e comunidades tradicionais, olha que bacana. Saúde indígena. Saúde mental, transtornos alimentares, vegetarianismo e veganismo. Gente, quando eu estava aqui na universidade, os professores estão de prova, que Rosa me deu aula, a Renata não. Mas a gente não falava de vegetarianismo, né, Rosa? Não tinha nada. Hoje em dia vocês têm conteúdo muito mais vasto e o povo aqui da Unirio, os professores ficam me botando pilha. Vai deixar doutorado, vai abrir aqui, podia dar aula de vegetarianismo aqui. Vamos ver se eu abraço o mundo, né, que eu não consigo. Mas, gente, não tinha pós. Eu peguei a segunda pós do Brasil para coordenar. Em 2018, só tinha uma, que abriu em São Paulo um pouco antes, e eu coordenei a segunda. Então assim, eu entrei como coordenadora pela bagagem que eu tinha já de prática clínica, mas eu não tenho especialização, eu não tinha assim, fiz a pós, porque não tinha, eu criei junto com a Nutmed, entendeu? Não tinha. Hoje em dia eu já estou há 5 anos fazendo isso, né? A gente já está em 2023, já passei pela Nutmed, pela Instituto Luciana Feliz, e agora eu estou como nutricionista consultora da AVP, Nutrição Funcional e Nutrição Vegetariana, funcional lá. Então, assim, eu peguei do zero. Vocês estão pegando já uma pós, eu não tenho pós, eu fiquei até brincando, eu tenho que fazer a pós agora, porque eu não sei. Aí eles ficaram amarrados, né, engraçadinho. Mas assim, porque como é que a gente faz quando a gente basicamente estuda e ajuda a criar um negócio, né? Então isso é muito importante. Mais passando. Então a gente tem as práticas integrativas complementares, as PICs, que também a gente teve essa atualização dela também em 2021, pode passar. Então a gente vê aqui que as PICs o que são? Fazem parte da OMS, né, que define como medicinas tradicionais complementares e integrativas e que reconhecem em suas diretrizes esses saberes de cuidado como importantes para a garantia da saúde humana. O CFN, então, cumpre com sua prerrogativa legal de regulamentar os exercícios das PICs pelos nutricionistas. Então, como é que funciona? Né, Luna, como é que é a fitoterapia, como é que eu aplico, como funciona as PICs? Pode passar. A gente tem essas práticas, né, a sigla de PICs é Práticas de Saúde, né, que baseadas no modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade do indivíduo, buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do indivíduo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade, tá? Então, a resolução que regulamenta as PICs é a número 679, tá? E dá outras providências, pode passar. E a gente tem aqui, por exemplo, dentro das PICs, se vocês virem ali, verem ali também é de 2021, a medicina tradicional chinesa, dietoterapia, fitoterapia, todas as práticas que nós somos autorizados a utilizar. Aí a grande dúvida de vocês é o seguinte: vocês vendem muita coisa, cromoterapia, aromaterapia, ayurveda, homeopatia. Dá para fazer formação em nutrição homeopática? Dá, tem pós em nutrição e homeopatia, tá? Enfim, vocês podem utilizar isso como prática complementar. Onde é que está o grande segredo? Luna, eu fiz uma pós em fitoterapia. Eu posso botar que eu sou, isso tem material aqui para vocês, eu vou passar, nutricionista holística. E aí eu vou atender, eu vou dizer que eu sou fitoterapeuta. E a minha consulta como fitoterapeuta é tanto, e a minha consulta como nutricionista é tanto. Posso fazer isso? Sim ou não? O que vocês acham? Não, né? Não. Por quê? Porque a profissão, a formação de vocês é em nutrição.
Então vocês não podem separar. E tem muita gente confundindo isso. Eu falei na aula que eu dei aqui de aromaterapia, a galera prescrevendo óleo essencial e dizendo, ainda falando assim, olha só como é que o ser humano confunde. Numa folha eu dou a prescrição de óleo essencial, e aí eu indico marca, eu posso ter parceria com marca, afinal aqui eu posso fazer o que eu quiser, que daí eu sou aromaterapeuta. Na outra folha eu prescrevo a dietoterapia. Isso não existe, gente. É tudo o mesmo corpo, né? Então, assim, não dá para você ter uma folha onde você prescreve e cobra tal valor, ou a Ayurveda, a aromaterapia, ou outro nutricionista, é tudo uma coisa só. Então, as PICs, elas falam sobre integrar isso ao seu atendimento. Então, a fitoterapia, ela vai estar junto da tua prescrição nutricional, da sua prescrição dietoterápica, ok? Você não separa numa folha e nessa folha você faz o que quiser e ganha parceria com o laboratório de fitoterapia. Isso não existe, tá? Passando, então, a utilização das PICs não poderá ser realizada de forma isolada, salvo em protocolos estabelecidos no âmbito do SUS. Se você é concursado público, você trabalha no SUS, aí vocês têm algumas questões e condições que vão ser trabalhadas com a equipe. Então tem médico de lá e tal. Não sendo esse caso, vocês vão seguir a base da nutrição e agregar todas essas práticas integrativas dentro da prática clínica do nutricionista. Então, a teoria e as ferramentas das PICs entram em um campo comum compartilhado pelos profissionais de saúde, não sendo de atuação exclusiva de alguma categoria profissional, mas facultada a todos desde que haja regulamentação específica pelos respectivos conselhos profissionais. Então, as PICs não é só a gente que usa, tá? O médico pode utilizar essas PICs, o fisioterapeuta, o enfermeiro que está lá e queira utilizar alguma outra coisa, ele pode, tá? Então, considerando que o ato de se alimentar é complexo e envolve aspectos fisiológicos, bioquímicos, psicológicos, sociais, culturais, geográficos, políticos e afetivos, as PICs podem auxiliar o nutricionista a ampliar seu escopo de possibilidades de intervenção e de cuidado, e assim estimular mudanças no estilo de vida, promover a saúde e integrar o processo de educação alimentar e nutricional, de forma a compor uma abordagem multidimensional do exercício profissional. Show? Vamos lá. Então, a gente tem aqui o cadastro no site do CFN, onde você consegue ver também nutricionistas habilitados para adoção da fitoterapia e demais práticas integrativas complementares de saúde. Isso é bem legal, só para vocês saberem, é importante. Lembrando que quem já é Nutri, a gente tem uma Nutri aqui que veio, né? A gente tem que estar cadastrada no e-nutricionista, isso eu falei até na aula anterior aqui. Se vocês jogarem inclusive meu nome lá, Luna Azevedo, vai aparecer cadastrada no e-nutricionista. Porque para consulta online você tem que estar lá no cadastro dos nutricionistas que fazem online. Eles têm esse controle, tá? Então, às vezes é uma questão que a gente esquece, eu não fiz e tal, mas faz um negócio bonitinho, né? Para não ficar com nada pendente. Pode passar. Então, a resolução 680 de janeiro de 2021, ela regulamenta a prática da fitoterapia pelos nutricionistas e dá outras providências, ok? Então, o que ela fala? O que essa resolução fala? Que a prática da fitoterapia na assistência nutricional e dietoterápica pelo nutricionista com inscrição ativa no Conselho Regional, né, deverá observar que, 1. A prescrição de plantas medicinais in natura e drogas vegetais de forma de infusão, decocção, maceração em água é permitida a todos os nutricionistas. Então assim, eu quero infusão. O que é infusão? Chá, né, gente? É que a gente chama de infusão. Decocção, maceração, pega a planta, macera ela, joga, sei lá, na comida, faz alguma coisa assim. Qualquer um pode, ainda que sem certificado de pós-graduação em fitoterapia ou título de especialista. Pegou a planta inteira e vai usar com alguma finalidade, com água, chá, macerado? Beleza. Então, como é que eu posso fazer? Assim. E se eu quiser usar a tintura, o extrato seco, padronizado, extraído, concentrado? Aí vocês precisam fazer após. Beleza? Vai. Então, 2. A prescrição, se for do que for diferente disso, infusão, decocção, maceração em água, a partir de plantas medicinais in natura e drogas vegetais, ou seja, de drogas vegetais em formas farmacêuticas, de medicamentos fitoterápicos, de produtos tradicionais fitoterápicos e de preparações magistrais de fitoterápicos, é permitido ao nutricionista com habilitação em fitoterapia, registrada no CRN conforme disposto no artigo 5 mediante. Pode passar. E aí vem,
certificado de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização em fitoterapia, emitido por instituição de ensino superior, que tenha cadastro no MEC, né, direitinho, e tem que ter no mínimo 200 horas, tá? Ou o título de especialista em fitoterapia ou de especialista em nutrição e fitoterapia. Luna, eu posso, porque, só continuando lá, uma questão. Luna, eu posso não fazer e fazer a prova de fitoterapia e passar? Se você tiver essa bagagem e conseguir passar na prova, ok. Normalmente a gente tem que ter uma especialização para conseguir passar na prova. Mas se você for sinistro, autodidata e conseguir, ok. Por exemplo, meu caso, não tinha pós em vegetarianismo. Não tinha pós. Agora, em 2021, maio de 2021, a gente teve a regulamentação do nutricionista vegetariano como uma especialidade. Antigamente, que eu digo antes de 2021, as pessoas, não, nutrição vegetariana é moda. Isso aí é coisa de filosofia de vida. Gente, eu falo, não é possível. Isso foi agora, gente. Vocês estão vendo como a nutrição é muito nova? Eu estava em 2008 aqui. Você falava de nutrição vegetariana, ou redução de carne, por uma questão de saúde intestinal, papapá. Em 2015 eu já era formada, saiu o parecer da OMS com os embutidos no grupo A, junto com tabaco e amianto, aumentando o risco de câncer de intestino. Minha mãe já tinha até falecido. Foi em 2015 isso, minha mãe faleceu em 2012. Vocês entendem? É tudo muito novo. Então, assim, agora eu posso dizer, não só que eu sou coordenadora de pós, que eu sou desde 2018, em 2021, agora, eu posso dizer, eu faço a pós-graduação do pessoal a nível de especialização. Eu posso fazer, se eu fizer prova para título de especialista, mas quando você já entra como coordenadora, você já passa essas etapas, né? Mas assim, vocês entendem? Não tinha. Falar, sabe o que é? Eu sou nutricionista clínica que atuo na área de vegetarianismo. Agora, quando vocês se formam, fazem uma pós em vegetarianismo, uma pós em fitoterapia, vocês podem dizer, eu sou especialista em fitoterapia, especialista em vegetarianismo, e aí se vocês fizerem a prova de título, vocês têm o título de especialista. Tá? Na verdade, a gente nem usa especialista, tá? Se for nível só de pós, a gente diz que a gente tem especialização. A gente não fala especialista. Especialista é quando tem a prova de título. Tá? Então, eu tenho uma especialização, eu tenho uma pós-graduação em fitoterapia, em vegetarianismo. Beleza? Passando. Então, principais dúvidas que vocês têm. Posso adotar a fitoterapia de forma isolada, separada da assistência nutricional dietoterápica e da educação nutricional? Acabei de dizer para vocês, não. Tá? Erro muito comum, que eu estou vendo de gente em rede social, chegando aqui fazendo parceria com um monte de coisa de fitoterápico, dizendo que é fitoterapeuta, tentando separar. Gente, é o mesmo CPF, tá? Brincadeira vai. É a mesma pessoa, não dá para separar. Qual é a sua formação? Nutrição. Então siga o código de ética. Siga as bases da nutrição. Então, não, o nutricionista poderá adotar a fitoterapia SPICS apenas como parte da consulta, né, da assistência nutricional dietoterápica e da educação nutricional a coletividades ou indivíduos sadios ou enfermos. Então, eu posso atender, fazer um trabalho de educação nutricional numa comunidade, e aí eu falo de fitoterapia, eu falo de alimentação, nesse contexto, sim. O que eu não posso prescrever? Não pode ser prescrito porque não está regulamentado pelo CFN para a adoção do exercício da profissão do nutricionista. Por exemplo, medicamentos sujeitos à prescrição médica, tem algumas plantas que a gente não prescreve. E plantas assim, bobas, que a gente não diz nada, tipo, por exemplo, uma clássica que vocês acabam errando muito. Aquela que é estimulante. Eu não prescrevo, eu vou esquecer o nome agora. Que vende tudo pela farmácia. Vou lembrar. Essa a galera prescreve demais. Não é rodiola, tô com rodiola rosa na cabeça, não é? Começa com N também. Alguém lembra? Ginseng. Não tem nada a ver com N, né? Ginseng, a gente não prescreve. Tem várias plantinhas assim que tá aí na farmácia, tudo quanto é lugar, mas que a gente não necessariamente pode. Tem um manual que eu vou botar para vocês, que saiu até recentemente do CFN, com o professor Leandro Medeiros, meu amigo, meu colega, a gente dá muita palestra e material juntos, que ele é do Conselho Federal de Farmácia. Ele colaborou para a criação desse material que hoje nós temos. Olha só, tudo é muito... Gente, vocês estão pegando tudo mastigado. Na minha época não tinha nada disso. Em 10 anos, uma década, muita coisa avança. E agora vocês têm um manual que fala exatamente o que a gente pode prescrever, como pode prescrever, né? Então, isso também foi recente. Foi o CFN, junto com o Conselho Federal de Farmácia, que regulamentou como teria sido essa prática, e o Leandro Medeiros participou desse material, tá? Então, assim, ó, MIPS, que não sejam a base de vitaminas, medicamentos, né? A base de vitaminas
vitaminas ou minerais, ou aminoácidos, ou proteínas isoladas, ou associadas entre si, ou que não sejam mix, né, materiais, medicamentos de prescrição e indicação, fitoterápicos, homeopáticos e antroposóficos, para probióticos e pós-bióticos e apitoxina. Vamos lá, só para vocês entenderem. O que seriam paraprobióticos ou pós-bióticos e esses outros que a gente não poderia? Se for uma proteína isolada com alguma outra coisa, tudo que não for a base disso, vitamina, proteína, a gente não pode, tá? Então, vou tentar dar um exemplo simples aqui para vocês, mas eu sugiro que todas façam esse estudo desse material, desse guia que o Conselho já tirou. Eu vou criar para o meu paciente um polivitamínico com várias vitaminas. O ideal é separar a planta, tá? De vitaminas minerais. Então tem gente que bota no polivitamínico vitamina mineral e no meio bota ali uma planta, sabe? O ideal é fazer, eu separo o que é prescrição de planta e o que é prescrição sem planta, tá? Mas se for junto com vitamina mineral, a gente pode prescrever. Se tiver qualquer outra coisa a nível de medicamento, numa concentração maior, a gente não pode. Basicamente seria isso, tá? Para não complicar. E esses paraprobióticos ou pós-bióticos seriam quantidades mais altas que a gente usa a nível hospitalar e que aí não entra na nossa conduta, tá? Tranquilo? Vai lá. Então, olha aqui o anexo para vocês. Nos anexos desse guia contém tudo que podemos e não podemos prescrever, está bem didático. Quando o guia de prescrição foi criado, foi agora, gente, alguns meses atrás, eu chamei o Leandro para fazer uma live com ele, para ele explicar como é o guia, como que eles pensaram em criar, e está lá também na minha rede social. Então, se vocês forem na parte de vídeos, de lives, né, tem ali o feed e tem ali o guiazinho, né? Se vocês clicarem ali em vídeos, vai ter a minha live com o Leandro. Tá bem didático, a gente fala sobre esse guia, como é que foi. Então, acho legal vocês terem acesso a isso. Passando. Então, a gente tem 160 plantas. Esse é o guia, tá? Dei print e botei aqui pra vocês. Então, óbvio que não ia ficar visível, legível, mas só para vocês saberem que ele existe, que vocês vão achar. 160 plantas, pós, não pós, de bardana, nome, nomenclatura botânica e nome popular, abacaxi, tal, cebola. Então, tudo que a gente pode prescrever, tanto em extrato seco concentrado, que é a parte de fitoterapia, como chá e qualquer outro formato com a substância natural. Pode passar. Aí a gente tem 19 plantas, outras, né? A nomenclatura botânica popular, por exemplo, a nomenclatura botânica, Dotura salvacians, por exemplo. A gente conhece o nome popular como erva do diabo, tá? Outra fez uma cara de... tem uns nomes assim doidos. Piperlongo, óleo de pimenta longa, tá? Então é legal vocês conhecerem sempre o nome comercial e o nome oficial botânico. O certo, quando vocês vão passar para a farmácia de manipulação, isso, né, porque eu tenho uma irmã que também estuda disso, e eu já sabia isso antes, né, porque eu fiz a pós em fitoterapia, o certo é vocês botarem um nome botânico certinho, tá? E a quantidade é XT, seria extrato seco, padronizado ou não, a quantidade, tem um manual certinho como fazer isso. Os farmacêuticos reclamam muito, eu escuto até com a minha irmã, o quanto que vem de prescrição errada, isso confunde, porque se não é extrato seco, se é extrato seco, muda a concentração, por isso que é legal fazer uma pós-graduação, tá? É muita informação. Pode passar. Posso me apresentar como nutricionista holística? Não. O termo nutrição holística não é regulamentado ou reconhecido pelos conselhos, né, tanto federal quanto regional. A apresentação deve estar relacionada com a prática que o profissional for habilitado. Posso falar que eu sou uma nutricionista integrativa, que tem uma visão multidisciplinar? Ok. Agora, holístico? Não, né? Passando. Posso fazer propaganda de óleo essencial? Não. Eu trabalho com fitoterapia, eu vou fazer uma parceria com a Duterra. Não existe, tá? Por quê? Porque vocês têm que entender, o conselho federal é muito chato, não deixa fazer nada. Não é bem assim, vamos lá. São pessoas como nós, que são formadas assim como eu, inclusive agora no Conselho Regional de Nutrição a gente está com a Ana Carolina Rego, minha amiga, pessoa maravilhosa, que está lá agora tocando como presidente, tem rotação, né, entre eles. Se eu tiver tempo, é uma coisa que eu tenho vontade, eu estou sempre junto com o conselho dando até palestra, né, os conselhos regionais, federais e tal.
são pessoas como nós que estão tentando proteger a gente de várias questões, né? Então, se a gente prescreve o essencial, mas eu quero ganhar dinheiro com isso. Gente, decidam-se. Se vocês querem ser blogueiras, influenciadores, nutricionistas, porque se você ganha para fazer publicidade, você infringe o código de ética a partir do momento que você não dá para o seu paciente a possibilidade de escolha. Ele tem o direito de escolher. Você pode falar, tem esse. Esse aqui eu curto mais. Vocês podem, óbvio, ter a parte de orientação de vocês. Esse aqui é legal também, mas esse aqui eu acho que é melhor custo-benefício. Eu vejo meus pacientes falando que tem um preço mais interessante. Agora, você ter uma parceria e ganhar por isso, é se queimar a longo prazo. Não, mas eu estou precisando de dinheiro. Sei lá, dá seu cartãozinho nas academias, porque a gente, por imediatismo, eu vejo muita ansiedade nos estudantes e nos nutricionistas, a gente tem cometido gafes básicas, assim. Pra vocês terem noção, em muitos casos na UERJ, não sei como está aqui na Unirio, de estudante que está passando dieta já. Façam isso. O Conselho Federal está cada vez mais forte, a nutrição está cada vez crescendo mais. Vocês vão rodar, tá? Vai por mim. Nunca tive meu nome envolvido em nenhum problema. Eu já estou pelo menos em rede social desde 2012 e formada esse tempo todo. Não tenho nada preso, tenho a consciência limpa. Vocês vão ficar com essa responsabilidade e isso lá pra frente pode dar ruim. Já aviso, o Conselho está cada vez mais forte nessa parte, tá? Então, passando. Código de ética. Espera-se que esse código se constitua em instrumentos de efetiva orientação para a atuação do nutricionista, seja marcada pela ética, que a sua prática seja exercida em consonância com as múltiplas dimensões da realidade em que atua, em benefício da sociedade. Ai, Luna, mas eu fico desanimada. Eu vejo tanta gente fazendo coisa errada. É nutricionista dando cupom de desconto de não sei o que, da farmácia de tal. É nutricionista fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, isso é em todas as áreas. Todas as áreas, todas as profissões têm pessoas que são antiéticas. Não é exclusivo na nutrição. Mas na nutrição eu vejo mais banalizado. A rede social, principalmente o Instagram, é um portfólio, né? Eu digo que é uma... Como é que a gente usa o nome? Acho que seria portfólio mesmo, como se fosse uma apresentação muito forte dos profissionais da área da saúde. Eu tenho primos meus economistas, administradores, e rede social isso não pega tanto, né? Agora, área da saúde, médico, nutricionista, esse mundo assim, aquilo vira uma apresentação nossa, né? Então por isso eles acabam vendo mais, porque está mais em rede social. Você não vê muito engenheiro se divulgando em rede social, economista, essas áreas, né? Estão ali, sei lá, no LinkedIn, com o currículo deles ali, e não, né? Currículo Lattes, mas é por isso, tá? Isso não significa que as outras áreas não cometam problemas éticos, ok? Então eu sei que dá uma sensação ruim, tipo, mas poxa, eu vou fazer tudo certo. Tem tanta gente que do nada veio do zero e agora está com 1 milhão de seguidores que viralizou um vídeo dançando no TikTok. Cara, relaxa. Ter muitos seguidores não é sinal de agenda cheia. Vai por mim, porque eu já vi isso na prática, tá? De receber no consultório, pessoas que se formaram em nutrição, até mais jovens do que eu, que daí viralizaram por algum motivo e pedindo como que eu faço para lotar minha agenda, que não sabe o que está acontecendo. Selecionou, veio um público errado, não selecionado, isso não vai lotar agenda. Às vezes vem porque descobriu que uma pessoa namorou um famoso e estava vindo para saber do bafafá. Isso não lota agenda. Então faz o arroz com feijão bonitinho, vai por mim, vocês vão colher isso médio, longo prazo. Olha onde eu estou. Eu estou aqui voltando para a universidade que eu estudei. Eu acho que eu decepcionei as professoras. Sério, pensem nisso, a longo prazo vale muito a pena, tá bom? Vamos lá, posso fazer propaganda de óleo essencial? Não, por quê? Aqui diz, né, caso você seja contratado para desempenhar a função de divulgação, esta deve ser voltada apenas a profissionais que prescrevem ou comercializem os produtos e vedados mais públicos. Luna, então eu fui chamada para ser nutricionista da Duterra. Eu sou contratada e eu faço propaganda médica para nutricionistas. Isso é outra coisa, vocês entendem? Tá? Do que você trabalhar na prática clínica e querer prescrever uma coisa que você ganha em cima dela, tá? Não confunda. Pode ir. Então, assim, posso exercer propaganda de óleos essenciais continuando. Exercer ou associar atividade de consulta nutricional e prescrição dietética em locais cuja atividade seja a comercialização de alimentos ou suplementos, não pode. Então, assim, uma outra coisa que é muito importante, venda casada de produtos, suplementos, fitoterápicos. Eu tenho um consultório e no meu consultório eu tenho um standzinho com plantas de uma marca tal e um standzinho de
de materiais da Duterra, por exemplo, de óleo essencial. E aí o paciente entra no meu consultório e ele vê ali, assim, ele está livre, pode escolher. Não, isso é considerado que você está induzindo a uma venda casada. Ah, mas eu boto vários. Aí, ok. Vários suplementos, vários beijos. É minha decoração do consultório. Mas está lotado, não tem um só. Não é induzindo do paciente. Aí tudo bem. Eu não gosto de botar nada de produto nenhum. Até porque eu gosto para escrever comida, né? Mas, se tiver bem diversificado, pode. Mas eu posso atender dentro de uma sede de uma loja de suplemento? Não. Por quê? Ah, mas na loja de suplemento tem vários suplementos, mas aí você está induzindo a pessoa a comprar naquela loja. Ah, mas tem muito nutricionista que tem loja de suplemento que abre, mas está errado. Ah, mas eu sou nutricionista dessa loja de suplemento. E aí eu faço visita técnica para falar. E é outra coisa, entende? Totalmente diferente. Mas se eu sou nutricionista dessa loja de suplemento, eu posso também atender? Isso já entra também num conflito. Tem alguns conflitos que o Conselho Federal está tentando moldar. A gente está tendo várias reuniões para ajuste do Código de Ética, tá? Mas são conflitos de interesse, vocês entendem? Como é que você prescreve a mesma coisa que você trabalha e que você ganha? É confuso. Tem até um caso que eu estou até querendo conversar com uma estudante daqui, que é de uma loja de produtos que vende a varejo e que agora está abrindo consultório. Não sei como fica isso, porque o nome atrelado a uma loja de varejo, também você abre consultório, são coisas que o código tem que começar a pensar, né? Como que a gente faz? Então, fazer publicidade, propaganda e meios de comunicação com fins comerciais não, de marcas de produtos alimentícios, suplementos, nutricionais, fitoterápicos, serviços, empresas, indústrias, não. Pode ir. O que eu posso fazer então, Luna? Divulgar a sua qualificação profissional, divulgar dados de pesquisa fruto do seu trabalho, respeitando a privacidade, compartilhar informações sobre alimentação e nutrição, fazer uso de embalagens para fins de atividade e orientação. Então, vocês pegam assim, por exemplo, essa água. Gente, vamos ver a qualidade dessa água? Ó. Vamos ver a qualidade dessa água aqui. Vou pegar aqui para ver. A ideia não é você ficar mostrando a marca. Você quer fazer uma análise de rótulo. Quanto que tem de sódio, como é que é, qual o pH da água, o pH da água é tal, 6,9, legal, mais próximo pH da... Entendeu? Assim, não é para vocês ficarem expondo. Então, existe a forma como a gente trabalha a educação nutricional, tá? Luna, como é que é o certo? Se vocês quiserem... Sério, eu não tô brincando não. A minha rede social não tem nada antiético lá, não tem nada errado, tá? E se aparecer alguma coisa errada, que eu sou ser humano e tal, você primeiro, opa, sei lá, sem querer, quando eu for botar o dedo e tava filmando, apareceu um pouco a marca. Ser humano. Mas eu tento seguir tudo certinho lá. Então, o ideal é você botar lá em cima o seu nome, formação, especialização, bonitinho. Tem uma coisa só que o conselho pede, que eu não faço, porque eu entendo o lado do conselho, mas acho que o conselho tem que entender também o outro lado do profissional, é que eles pedem pra gente botar o nosso CRN. CRN, meu é 14, 100, 200, por exemplo. Eu já acho isso um pouco complicado, porque é como se fosse o nosso CPF, sabe? Tem muita gente que é mal intencionada. Que, por exemplo, se você vai numa... eu acho que o conselho não pensou nisso. Se você vai numa loja de carimbo, e essas lojas de papelaria, e você pede assim, eu quero um carimbo com o nome Luna Azevedo, esse é o CRM. Eles vão fazer. Eles não vão pedir a tua carteira. Quando meu marido, no caso é marido, né? Mas quando o pai do meu filho pediu para fazer o carimbo dele como advogado, eu levei o documento dele achando que eles não pediram nada. Eu falei, eu cheguei, te dei o nome, o teu negócio da OAB e botei e ele mandou fazer. Vocês entendem? Aí eu vou botar lá, vou dar de bandeja, meu CPF, meu negócio, meu nome. Sei lá se vão clonar os negócios. Então isso, eu já falei que eu queria participar de reunião do conselho, como é que a gente faz. Porque eu boto lá, pode ter pessoa mal intencionada, que vai falsificar minhas coisas. Eu acho que isso o conselho não chegou a pensar. É a única coisa que eu tenho um pouco pé atrás de botar ali. Que nem botar CPF, identidade, essas coisas. Mas o resto eu sigo direitinho. Então, posso fazer uso de embalagem e tal. Eu posso utilizar estratégias que possam gerar concorrência desleal? Posso botar assim, ó, se você comprar até hoje, eu vou baixar a consulta e vou fazer agora mesmo, a gente vai entrar no Black Friday. Não é que vocês não possam divulgar que vocês estão com preço diferenciado. É que vocês não podem botar qual o valor percentual e dizer que a palavra é desconto. Agora mesmo eu vou ver se eu aviso aos meus pacientes que eu vou fazer ajuste, óbvio, da consulta para a tabela de 2024, porque a gente está tendo imposto aí tudo de 10%. Então tudo, a escola do meu filho está 10%, a academia está 10%, eu vou fazer um ajuste na minha consulta. Então eu posso avisar pacientes,
fechem o programa de acompanhamento comigo, ou a consulta que vocês têm lá, que vocês pagam no pacote, até dezembro, porque em 2024 vai ter ajuste. Vai ter um valor diferenciado. Isso vocês podem e devem. Agora, eu vou botar um valor não, criando uma concorrência desleal com outros profissionais, não. Por isso que a gente não bota preço de consulta no Instagram, beleza? Utilizar o valor dos seus serviços como forma de publicidade, também não. Então, eu estou divulgando, vou impulsionar o valor da minha consulta, não. Divulgar a imagem corporal de si e terceiros, eu sou assim porque eu como assado, não. Associar sua imagem intencionalmente para divulgar marcas de produtos alimentícios. Vou postar uma foto assim. Não. Vou receber patrocínio de empresas ligadas à área de alimentação e nutrição. Essa água vai me patrocinar? Também não. Mas aí que tem, o conselho está tendo uma dificuldade, que acho que foi um exemplo até que uma aluna deu na outra aula que eu dei da Mônica, que ela é atleta. E olha só, não sei se isso aqui também foi conversado, eu não lembro agora onde, mas ela é atleta, ela tem patrocínio de várias marcas como atleta. Só que ela é estudante de nutrição, vai se formar, e aí? Ela não vai poder ter patrocínio, porque ela vai se formar como nutricionista? Tem umas coisas assim que a gente ainda tem que alinhar, né? E por isso que o conselho tem que escutar, ver a prática clínica e alinhando o código. Pode passar. Então, como aplicar na prática clínica? Bora! Como aplicar? O nutricionista poderá adotar a fitoterapia somente quando os produtos prescritos tiverem indicação ou uso relacionados direta e indiretamente com objetivos de assistência nutricional e dieta terápica, desde que o nutricionista possa justificar, monitorar e avaliar os efeitos da prescrição com base em estudos científicos ou em uso tradicional reconhecido. A minha avó falou que a avó dela, a bisavó da tataravó, usava isso aqui. Isso não é embasamento. Normalmente tem até a aplicabilidade, funciona. Mas a gente tem que buscar lá alguma referência para embasar, tá? Pode passar. Então, como é que eu aplico? Ao adotar a fitoterapia, o nutricionista deve considerar evidências científicas, por favor, diagnósticos, laudos e pareceres de demais membros, tá? Beleza? Pega a dica da avó, mas vó, deixa eu ver de onde vem isso. Tem sempre uma explicação científica, mas vai lá, embasa. Não diz que foi a bisavó que passou não, tá? Ao adotar a fitoterapia, o nutricionista precisa considerar orientações técnicas, contraindicações e precaução de uso, quanto usa, como usa, quantidade, rotação de planta, que eu já adiantei para vocês que são 3 meses para rotacionar, não misturar mais de 3 ervas. Então, aquele combo que tem na farmácia de 30 ervas, não é indicado. A chance de dar um problema hepático no paciente é muito grande. Teve gente que faleceu disso já. Já vi várias reportagens disso. Tomou, comprou, que teve propaganda e a mulher faleceu. Risco potencial de toxicidade, foi o que eu falei com vocês, por isso que a gente deve considerar. Monitorar a evolução clínica, necessidade de ajuste de dose e sua suspensão. Tem que estudar sobre interação medicamento, alimento e planta. Tá? Quem vai mexer com planta e vai fazer pós e fitoterapia, vocês vão ter que entender a relação da planta com o remédio e com a alimentação. Por quê? Porque às vezes você potencializa com aquela planta o efeito de um medicamento, ou reduz o efeito do medicamento com a planta. Então vocês vão ter que alinhar, pegar o que o médico prescreveu, por isso tem que ter esse olhar multidisciplinar, para vocês acabarem não atrapalhando uma outra prescrição por conta da planta. Vamos supor, eu passei para tomar em jejum de manhã um chá. Aí você esquece que essa paciente toma em jejum um medicamento para tireoide. Aí você passa uma planta que atrapalha, entendeu? Então tem que ter esses cuidados, tá? Vai. Então a gente tem que, a fitoterapia, é isso aí mesmo? Não vai? Foi mais ou menos o que eu falei. A fitoterapia é muito séria e tem que ser, e pode ser muito eficiente, porém exige muito estudo de segurança. Portanto, se você não tem conhecimento, não prescreve. Mas a minha avó falou que é legal. Não faz isso, faz aporte. Conseguimos mudar muito a vida dos pacientes através da nutrição, mas se for prescrever, na prescrição receituária, forma clara para o entendimento e contemplar nomenclatura botânica, incluir a indicação em nome popular e a parte que você vai utilizar. Extrato seco, caule, folha, entendeu? Vai. Forma de utilização e modo de preparo, no caso de plantas medicinais in natura ou drogas vegetais na forma de infusão, decocção e maceração em água, como o paciente deve fazer, que eles não sabem. Deixa 10 minutos fervendo. Perdeu. Como é que faz? Deixa, ferve, depois joga a planta, abafa, tira 3 minutos. Tudo isso tem que ser orientado. A forma de extração, a padronização do marcador da parte da planta prescrita, sempre disponível na literatura, a forma farmacêutica, no caso de drogas vegetais, ou formas farmacêuticas quando for fitoterápico ou manipulação, prescrição magistral, tá?
Vamos lá. E aí a gente tem a via de administração, datado e identificado com dados do paciente e do nutricionista, nome completo, número de inscrição CRM, meio de contato, carimbado e assinado. Então vocês têm que ter aquela folha, tá? Como se fosse a folha mesmo que vocês têm de prontuário. Em cima, lá normalmente a gente bota a nossa marca, logomarca, alguma coisa. E embaixo vocês vão botar nome do paciente, né? E no meio, o que é? Planta, tal. Ao final, o seu carimbo e o rodapé. No rodapé tem o seu telefone, o seu nome, o seu CRM, um e-mail, tá? Porque até se a farmácia quiser entrar em contato, o paciente precisar, nessa folha de prescrição, que a gente chama do nosso prontuário e da nossa... qual o nome, gente? Hoje eu estou... receituário, obrigada. O receituário tem que ter todas essas coisinhas. Nome em cima, rodapé do nutricionista e carimbo, beleza? Então, entregue pessoalmente ou enviado eletronicamente. Se for eletronicamente, carimbo digital, eu fiz, tipo, escaneei o meu carimbo, ele virou uma imagem. E aí eu pego e vou colando nos receituários. E aí você consegue mandar em PDF, manda em PDF, manda aberto, senão o paciente tem o teu carimbo e pode mexer na tua prescrição. Até hoje eu vejo esse erro clássico, nutricionistas mandando dieta em Word aberto. Gente, tudo bem, a gente não pode ficar pensando sempre no lado ruim das pessoas. Se esse paciente não for que eu quero quiser de maldade mexer na tua prescrição, tá aberto em Word, vocês são doidos. PDF fechado, para não pegar carimbo, não pegar informação, não pegar nada, ok? Isso é o básico. Então, e se for impresso, aí beleza, impresso tá tudo certo. Registrado com prontuário, né? O que mais? Pode ir. Vamos de caso clínico, tá? Então, a gente já está finalizando. Agora eu vou dar um exemplo de uma prática clínica bem legal. Vamos lá. Primeiro a aplicabilidade de algumas plantas e depois o caso clínico. Então, eu uso Morosil. Morosil é o extrato C, é o extrato da planta da laranja vermelha, que a gente fala da laranja moro. Foi feita umas pesquisas nessa região, por que as pessoas tinham circunferência abdominal reduzida. Se era qualquer coisa, né? Do que vive, do que comem e tal. Aí foram fazer pesquisa, era muito comum nessa região, principalmente ali da Itália e tal, da Europa, que a laranja moro era uma laranja muito utilizada. Descobriram que essa laranja especificamente tem esse morosil e ajuda a reduzir gordura abdominal. Mas você tem que fazer o uso dele, morosil concentrado, por 3 meses. Eu vejo o resultado nos pacientes, é bem legal. Gym Plus para celulite funciona. Mas eu vou fazer o Gym Plus e vou continuar comendo McDonald's e refrigerante, gente, né? Isso eu falo. Isso aí é cerejinha do bolo. Você pode passar, mas você tem que mudar todo o padrão alimentar do paciente. Rodiola para regular cortisol. Rodiola rosa é uma planta adaptógena que ela faz exatamente esse controle do cortisol. Se está muito estressado, ele dá uma baixada. Se a pessoa começa a ter fadiga adrenal, alteração de estafa, cortisol baixo, ele dá uma subida. Então ele regula o cortisol, eu adoro utilizar. Clorela ajuda a dar uma eliminada no alumínio. Não adianta o paciente continuar se intoxicando com panela, com várias questões de alumínio, mas a clorela, usando direitinho, normalmente as taxas de alumínio no sangue baixam. Tá? Exemplos, então a gente tem fitosterol, Red Yeast Rice, a levedura do arroz vermelho, eu adoro para baixar colesterol, experiência própria, porque eu tenho colesterol alto familiar, sempre chique. Quando eu estava aqui na faculdade, eu já pegava meus exames 200 e blau de colesterol, eu falei, senhor, e meu pai, né, toma remédio e tal, e eu não queria tomar. Fui pro médico na época, isso com 18 anos, passei mal tomando remédio de estatina, eu falei assim, bom, eu sou estudante, é minha responsabilidade, já tenho 18 anos, já sou responsável por mim, vou tentar fazer um negócio aqui. Foi assim, na faculdade eu já pegava para mexer com planta e tal, por isso que quando eu terminei a faculdade eu já fui para pós. E aí eu comecei a tomar a levedura do arroz vermelho. Fui numa médica na época, que era até mastologista, porque ela me acompanhava por causa da minha mãe, porque minha mãe já estava com câncer nessa época, né? E ela passou para mim, levedura do arroz vermelho. Eu falei, maravilha, eu vou tomar. E aí baixou meu colesterol, maravilhoso. E aí eu comecei a fazer, pedia para ela, né? Red Yeast Rice, fitosterol, e comia sempre bastante fibra, faço exercício, até hoje eu faço isso. Eu nunca precisei tomar medicamento. Meu colesterol familiar, minha produção endógena é alta, tá? 200 e blau. Mas aí como eu regulo com isso, nunca fica abaixo de 200, mas eu não tenho nenhuma alteração na HDL, LDL a ponto de precisar de medicamentos, entendeu? Então a minha produção é alta, eu sei disso, nunca vai ser igual à média da população, mas é controlada, sem risco, né, de artérias e tal. Cranberry, vocês sabem que a gente usa muito para infecção urinária.
Pode ser a fruta, pode ser o suco? Pode, mas se você faz o extrato concentrado, usa 500, assim, a eficácia é muito maior. Óleo de orégano para candidíase, gente, maravilhoso, uso muito no consultório. Eu tô falando de endógeno, tô falando assim, de consumo oral, tá? Perdão, consumo oral, eu tô falando de local, tá? Mas banho de assento com camomila é legal. E aí eu trabalho muito com uma ginecologista natural, formada na FRJ, tem mestrado na FRJ, a Débora Rosa. O Instagram dela é esse, ginecologista natural. E a gente trabalha muito juntas. E o óleo de orégano eu passo muito e melhora bastante. Óleo de primo e borragem para sintomas de TPM funciona pra caramba também. Você toma 15 dias antes e aí depois menstrua, fica mais uma semana sem tomar e faz esse ciclo. Funciona super. Resveratrol antioxidante, a gente usa bastante, né? O extrato concentrado, não vai ficar botando suco de uva e vinho, né? A gente concentra. Então esses são bem legais. Psyllium vocês usam bastante, né? Aí nas farmácias, essas fibras, isso é fitoterapia, né? Para ajudar a regular o intestino. Pode ir lá. Então vamos de caso clínico para finalizar. Então, eu tenho uma mulher de 28 anos, administradora, isso tudo caso clínico real, tá, gente? O objetivo da consulta é quer ganhar massa, quer secar, quer melhora de retenção e tem queda de cabelo. Mora aqui no Rio com a família toda. Ela faz 6 horas de musculação ao longo da semana, tá, gente? Segunda, terça, quarta e sexta. E ela tem um cardio sábado, ela faz 1 hora e pouca por dia. Então, na semana ela tem essa carga, né, de cálculo e calórico também. Tem problema de estômago, não pode tomar nada corante. Ela é ansiosa, faz psicóloga 2 vezes na semana. Desde 2022, então na pandemia gravou, né? Ela está indo a intensivão com a psicóloga, mas continua muito ansiosa e estressada, tá? Pode ir lá. A altura dela é 1,61, peso 49,9. Esse foi o VET que eu fiz. Tem várias formas da gente fazer VET, né, gente? A gente aprende na faculdade. Verdade seja dita, aquele cálculo padrão que a gente pega TMB mais isso vezes aquilo e tal, sempre superestima, vocês sabem, né? Bota uma mulher com 1,68, 1,50 e pouco, tem 1,58, sei lá, 1,56, sei lá. Bota que eu tenho que comer 1.600 calorias, gente, eu não aguento tudo isso, entendeu? Então eu sempre gosto de usar o que fica mais próximo, eu sinto que fica mais próximo, é a fórmula de bolso, 20 calorias por quilo de peso, dieta para perda de peso, né? Hipocalórica, 30 quilocalorias por quilo de peso, normocalórica, 40 ou mais hipercalórica. Eu sinto que bate mais. Às vezes eu faço um mesclado, uso softwares e vou regulando. Você vê, a dieta dela está proteica, carboidrato controlado, lipídio, não zera carboidrato, nem fica com essas coisas de ficar também reduzindo muito carboidrato. O paciente, principalmente ansioso, você vai matar o paciente e todos os familiares, porque a pessoa vai ficar insuportável. Né? Porque carboidrato, lembra que a gente tem fonte também de triptofano, então não pode mexer tanto assim não, porque ele mexe muito na parte de neurotransmissores, estresse, piora. A pessoa já é estressada, ansiosa, você corta carboidrato, ela vai piorar, tá? Vamos lá, aí, pode passar. Café da manhã, então ela tem o café preto, que eu até preferiria que ela não tomasse, né? Porque tem questões de estômago, mas é aquilo, começa devagar. Não chega já com o pé na porta não, que o paciente estranha. Às vezes eu vou deixando uma coisa, vou mexendo em outra, tem que ser, né, assim, sensível. Pastinha de frango ou tofu, pastinha de tofu, então ela pediu, ela gosta disso, tá, gente? Cada um come o que gosta, né? Assim que eu monto dieta. Pão sem glúten, com flocos de aveia ou amaranto e uma fruta. Isso era um café que ela já tinha o hábito, eu fui melhorando e fui adequando as quantidades, né? Mas, primeira consulta eu sempre vou devagar, pode ir? E aí, ela no almoço tem brócolis, tem abóbora, tem tofu, tem arroz, tem feijão, semente, lembrando semente de girassol e abóbora são excelentes também para regular estresse, ansiedade, eu uso muito. Tahine, fonte de cálcio, e uma fruta rica em vitamina C, né, para absorver melhor todos esses nutrientes. Pode ir. Lanche, banana é fonte de triptofano, aminoácido faz recaptação de serotonina, por isso que eu gosto muito de dar em paciente ansioso. Castanha, um pão também, grãos, né, tem também são fontes de triptofano, aveia, né, e frango com tofu, que eu já não estava usando para ela maionese, tá, porque se misturei o tofu como se fosse uma pastinha, pode ir. Jantar, sopa de ervilha com tofu defumado, ou canja de galinha, sopinha. Por que eu botei no jantar quente? Comfort food, né, pessoa ansiosa à noite, quentinho, banho quentinho, uma sopinha. Isso faz diferença, tá? Isso são as práticas que eu já dei ela até aqui de Ayurveda. Pode passar.
E aí, a gente atingiu os macro, eu uso alguns softwares, mas eu tenho usado mais agora até o WebDite, do Valentim, né? Eu lembro quando ele me visitava no consultório, Luna, eu tô querendo criar um software e tal. Ele, caraca, eu rodava consultório, eu falei, vai, Valentim, bora, eu tô com um sócio lá. E hoje em dia ele já até vendeu, né, o WebDite, tá, deu super certo. E o Ditebox eu também prescrevia muito na época que eu estava aqui como estudante, só tinha o Ditewin, que era um CD, e o Avaluta. Pode ir. E aí a gente atingiu tudo, não tivemos problema com nenhuma micronutriência, uma dieta simples, pode passar. E a cerejinha do bolo é o seguinte, no exame dela, o cortisol dela estava 26,7. Não sei se vocês têm noção disso, mas o ideal o cortisol está na casa dos 15, né? Então ela estava muito estressada mesmo. E você vê que ela tem picos, né? E nunca foi abaixo de 20. 20 e pouco, 30 e pouco, 20 e pouco. Então ela é muito estressada. Obviamente ela sente mais fome, obviamente ela sente mais retenção hídrica, obviamente ela dorme pior, obviamente o cabelo cai, uma coisa puxa a outra. Aí você só mexe no cortisol, tudo melhor. Então eu só prescrevi uma planta. Passa. Prescrevi L-teanina com Rhodiola rosea. L-teanina para dar uma acalmadinha. Pode prescrever separado ou junto? Pode. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes eu prescrevo separado, mas eu não queria botar ela para tomar duas coisas, para ela ficar estressada com isso. Botei tudo junto. E pode, tem algumas coisas que pode e não pode. Só prescrever isso, gente, 10 da manhã e 5 da tarde, 2 vezes. Exatamente pensando no ciclo do cortisol, tá? No início da manhã e no final da tarde. Olha só o que aconteceu. Mágica. Foi para 16. E olha a data, ó. Julho, volta lá. Eu botei a data para vocês. Fevereiro, então ela ficou tomando, Júlia tomou março, abril, maio, tá? Fevereiro, março, abril, maio. Obviamente teve o tempo que ela subiu, voltou em julho com os exames que eu pedi, já estava assim. Aí eu troquei a planta, eu gosto de usar a ashwagandha, que também é legal. Aí eu tiro a L-teanina, aí boto um 5-HTP, eu vou trocando. Mas olha só, gente, de 20 blau para 16, resolve muito. Só isso, dieta simples, mexi em uma plantinha. Ela falou, nossa, meu cabelo parou de cair, eu tô mais calma, todo mundo reparando que eu tô menos estressada. Só isso, regulou o cortisol. Pode passar. Então é isso, tá? Eu dei esse exemplo simples para vocês também não acharem que fitoterapia é aquela coisa com um bando de começar a viajar, sabe, na maionese. Não encareçam o preço da prescrição de vocês, que isso também afasta o paciente. Vou no Nutri e me passa uma lista enorme de coisas que eu tenho que... Essa é a crítica maior que eu recebo no consultório, experiência prática, tá? Eu fico até desanimada de ir no Nutri, eu vou lá querendo só ajustar minha comida e chega um monte de coisa, é ômega 3, é whey, é isso, é aquilo, aquilo outro. Vai devagar, não é necessário tudo isso, né? Na verdade seja dito. Qual é a queixa do paciente? É cortisol? Vou ajustar o cortisol, pronto, dieta, acabou. Né? Então não fique inventando muita moda, porque isso mais atrapalha do que ajuda. As pessoas estão cada vez mais querendo coisas simples, minimalistas e eficientes. Então sejam objetivos, sejam diretos, sejam acolhedores. O que você gosta de comer? Eu gosto de pão, mas eu sei que a nutricionista vai falar que eu não posso comer pão. Pode comer pão, tá tudo bem. Quer comprar um grão integral, um pão de alimentação natural, vamos melhorar a qualidade? Pode comer pão. Mas aí fala que eu não posso fazer. Pode, tá tudo bem. Sabe? Isso já baixa o estresse do paciente. Eu sei que eu sou estressada porque eu deveria tomar café de manhã, mas eu não vi você. Tá bom, então toma o seu café. Vamos regular uma xícara por dia? Sabe? Então eu quero passar para vocês também isso, que a gente chega às vezes muito animado, principalmente assim que a gente se forma, mas o paciente não gosta dessa animação toda não, tá? Prefere uma coisa mais devagar e sempre. Crie um programa de acompanhamento, fala que ele volta em 3 meses, você pede novos exames, se estiver tudo bem, você tira essa fitoterapia, essa prescrição, entra com outra. E tem paciente que é empolgado, fala, eu quero tudo, você fala, nem funciona. Nem você vai saber qual planta que deu certo, vamos devagar. E aí você vai também dando ritmo para o atendimento. Beleza, gente? Ficou claro? Foi útil? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Esse material deixo com a professora, se ela vai disponibilizar ou não, ela que decide, tá? E espero vocês sempre aqui, divulguem para outras pessoas, que é legal o movimento que a professora está fazendo. Acho que é legal a gente até fazer sempre com mais tempo, para poder divulgar e ver horário, né? Qual horário que de repente a galera pode mais, que não esteja em aula. Teve várias pessoas que mandaram mensagem, mas eu vou estar em aula, não vou conseguir. Mas assim, eu estou aqui sempre disponível para trazer essas informações para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.